também. Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, capítulo 1. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Aleluia. Diz assim: porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Tem uma outra tradução que diz: mas porque Deus não nos tem dado espírito de temor. Uma outra tradução diz: porque Deus não nos tem dado espírito de medo. Todos nós, em algum momento, nós vamos precisar enfrentar um inimigo chamado medo. Eu tenho percebido que o medo tem impedido, o medo tem sido, ele já era um dos grandes responsáveis por muitas pessoas não viverem os sonhos, os projetos de Deus para a vida delas aqui na terra, antes da pandemia. Mas isso depois da pandemia acentuou poderosamente. O medo travou muitas pessoas. Que aí vem uma crise econômica, vem uma crise de saúde, vem as ameaças, e tudo isso acaba gerando, tudo isso acaba desenvolvendo em nós um espírito de medo que nos trava. E aí a gente fica com medo de avançar, a gente fica com medo, sabe, de viver, a gente fica com medo de decidir, a gente fica com medo de dar passos. E eu acho interessante que o texto começa dizendo que Deus não nos deu espírito de medo. Se o medo não vem de Deus, ele não deve permanecer na nossa vida, sim ou não? Pelo menos na vida do cristão. E de onde vem o medo? O medo vem da incerteza. Quando você tem medo de tomar uma decisão, de dar um passo, de abrir um negócio, de ampliar, sabe, ou de fazer uma escolha, é porque você não sabe o resultado. O medo vem da incerteza. Porém, é exatamente nisso que a Bíblia diz que a vida do cristão precisa ser diferenciada do ímpio. Porque o cristão, ele não vive pelo que vê, ele vive pelo que crê. E a fé não é certeza. E ao mesmo tempo é. Porque a fé é a certeza, mas de coisas que eu não estou vendo. A fé é a certeza de uma incerteza. Aquilo que trava quem não depende de Deus é, na verdade, o que liberta e o que libera quem depende, quem crê e quem anda com Deus. Quando a gente é criança, a gente tem medo de escuro, né? A gente tem medo de algumas coisas simples. Só que a gente vai crescendo e aí na nossa adolescência os nossos medos já são outros. Não são mais os mesmos da nossa infância. E aí a adolescência vai embora. Na adolescência a gente tem o medo da não aceitação, a gente tem o medo de escolher a profissão errada, a gente tem medo de tomar decisões, tem medo de se frustrar em relacionamentos. Aí a adolescência vai embora, vem a fase adulta e aí os medos já são outros. Aí os medos da idade adulta já são outros. E talvez hoje o seu medo já não seja mais aqueles da infância nem da adolescência, mas talvez agora o medo, sabe, é de faltar alguma coisa, é o medo da escassez, é o medo da morte, é o medo da enfermidade, é o medo do fracasso. É o medo de não dar certo, é o medo de sermos julgados. E o medo é hoje um dos nossos maiores inimigos. Teve um general na Segunda Guerra Mundial que ele disse o seguinte: o medo tem matado mais pessoas do que todas as guerras.
O medo tem matado muito mais sonhos do que qualquer outra coisa. O medo tem matado muito mais ministérios do que propriamente o pecado. O medo tem matado muito mais projetos de Deus na vida das pessoas do que o próprio pecado. Porque o medo tem impedido as pessoas de viverem, de serem, de se tornarem aquilo que Deus as chamou para ser, para viverem e para se tornarem. Porque o medo, ele não mata somente pessoas, ele mata sonhos, ele mata promessas. E a primeira coisa que você precisa entender é que Deus não te deu o espírito de medo. Não é esse o espírito que vem de Deus. A Bíblia diz: eu não vos dei espírito de medo, nem de covardia, mas espírito de poder. Sabe, se o medo não vem da parte de Deus, não permita que ele faça parte da sua vida. Não permita que ele domine a sua vida. Ah, pastor, mas é possível? É claro. Se a Bíblia diz que há um Deus que pode todas as coisas, se a Bíblia diz que há um Deus a quem tudo é possível, e o medo não vem dele, é lógico que é possível vencer o medo. Agora a pergunta não é essa, a pergunta não é, será se é possível? A pergunta é, será se eu estou disposto a viver o estilo de vida que me leva a viver uma vida de vitória sobre o medo? Porque que Deus pode vencer o medo é certo, ninguém duvida. A fé atrai as coisas boas, o medo funciona como um imã de coisas ruins e negativas. Quanto mais medo você tem, mais coisas ruins elas atraem. Ah, pastor, isso é bíblico? Claro. Jó capítulo 3, versículo 25, ele diz assim: o que eu temia me aconteceu, o que mais me assustava me aconteceu. Aquilo que Jó mais tinha medo que acontecesse foi exatamente o que aconteceu. Jó revela no primeiro capítulo que ele tinha medo que algo acontecesse. Sabe, ao invés de viver preso pelo medo, sabe, a Bíblia diz que nós fomos chamados para voar com as asas da fé. E eu quero que você entenda hoje que é possível, porque tem muita gente que se entregou ao medo, como se o medo fosse todo poderoso, como se o medo fosse impossível de ser vencido. Não! Eu quero que você entenda que não foi Deus, que não vem de Deus, e se não vem de Deus, Deus está acima de tudo, e há um caminho que eu e você podemos viver uma vida, mesmo porque a questão do medo não é ele existir ou não existir, é ele nos dominar ou não nos dominar. No que você vai crer é uma escolha sua. Sabe, aplique fé na palavra, viva pelo que diz a palavra, confie na palavra. Agora, sabe qual é o problema? É que a gente vive uma vida desconectada da palavra. Se eu deixar esse smartphone aqui 2 dias, dependendo do tanto que usa, um dia, ele vai descarregar, sim ou não? Ele só vai ter energia para funcionar se eu conectar ele à energia, né? Ele só vai ter força, energia para rodar todos os aplicativos, para funcionar com todas as funções que ele tem, se ele tiver energia. E ele só vai ter energia se, em alguns momentos, ele for conectado na energia. O problema é que a gente está querendo vencer o medo, sabe, sem ter essa vida de conexão com a palavra. Existem alguns ingredientes para vencer o medo. Ah, é possível vencer o medo? É. Vivendo qualquer vida? Não. A vitória sobre o medo, sabe, exige de nós um caminho. Eu quero compartilhar com você alguns segredos, sabe, para você vencer o medo que eu considero extremamente importante à luz da Bíblia.
O Salmo 56, versículos 3 e 4, ele diz assim: olha o que o salmista diz. Mas eu, quando estiver com medo, ele já está dizendo da possibilidade do medo existir. Mas o que ele faz? Ele diz, Salmo 56, versículos 3 e 4, quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá me fazer, ó simples mortal? Ele diz que na hora que o medo vem, ele decide confiar naquilo que está escrito, mas para confiar eu preciso conhecer, sim ou não? Se eu não souber o que a Bíblia diz a meu respeito, se eu não souber o que a Bíblia diz a respeito de quem Deus é, se eu não tiver alimentado pela palavra, se essa palavra não estiver viva na minha mente, no meu coração, o medo me domina. Mas ele diz, quando eu estiver com medo, eu confiarei em ti, cuja palavra eu louvo. Ele reconhece o medo, só que ele diz, eu vou escolher confiar em Deus. Você não pode vencer aquilo que você não reconhece. Ontem a gente estava conversando com o Tiago lá no jantar, depois do treinamento. E a gente estava conversando sobre isso, e eu falei para ele, a CB Vida nunca andou dentro das suas possibilidades. Nós sempre andamos além das nossas possibilidades. Nós sempre andamos além das nossas possibilidades, por quê? Porque é a maneira que nós encontramos de sempre depender de Deus. Nunca faça algo, preste atenção, nunca faça algo que, se Deus não estiver no meio, não esteja fadado ao fracasso. Nunca faça algo que depende só das suas forças. Nunca faça algo, nunca viva uma vida que depende só de você. Sabe, o primeiro passo para você vencer o medo é identificá-lo. O salmista, ele reconhece que há momento na sua vida em que ele tem medo. E esse salmo foi escrito por Davi, no momento que ele está fugindo de Saul. E o problema não foi com medo, o problema é que o medo não o paralisou. Qual era o medo que Davi tinha nesse momento? O medo que afronta milhões de pessoas, o medo da morte. Que já não era para afrontar você, que já não era mais para causar tanto pânico em você, se você realmente crê naquilo que a Bíblia diz. Que a Bíblia diz que a morte, para quem morre em Cristo, é uma promoção. Sim ou não? Quem aqui quer ir para o céu? Quem aqui acredita que o céu é melhor do que na terra? Quem quer ir para o céu? Quem quer morrer? Me ajuda a resolver essa equação aí agora, porque eu não consigo. Sabe por que alguns medos nos dominam? Porque ou nós não conhecemos o que está escrito, ou nós não confiamos. Porque o que nos faz vencer o medo é a fé, é a confiança naquilo que está escrito. É a confiança na palavra, é a confiança na promessa de Deus. Uma vez que você reconhece a possibilidade que o medo existe, o próximo passo é escolher confiar em Deus. Confiar não é não ter medo. Confiar é, apesar do medo, escolher acreditar naquilo que a palavra diz. Confiar é, apesar do medo, é apesar da dúvida, é apesar da incerteza, acreditar naquilo que está escrito a ponto de obedecer. Quantas e quantas coisas eu já fiz e decisões que eu tomei na minha vida, só medo é a desobediência à palavra, seja o que nos leva ao pecado, seja o que nos leva, sabe, porque a Bíblia diz que nós pecamos por ação e por omissão. Nós pecamos quando fazemos o que não deveríamos fazer, mas nós também pecamos quando deixamos de fazer o que deveríamos. Está na Bíblia.
O problema é que a gente acha que pecado é só o que a gente faz que não deveria. Não. A omissão também é. Por quê? Porque propósitos deixam de se cumprir, pessoas deixam de ser alcançadas. O medo nos faz desobedecer. Quantas coisas você tem deixado de fazer ou você tem feito por causa do medo? Às vezes você se submete a uma situação porque você tem medo de passar necessidade. Às vezes você se submete a uma situação de corrupção porque você tem medo de passar necessidade. Em quem está a tua confiança, então? Às vezes você se submete, sabe, a um relacionamento que não agrada a Deus, que não está de acordo com a vontade de Deus, porque você tem medo, sabe, de que ninguém mais te aceite. Então, em quem está a tua confiança? O medo nos faz quebrar princípios. Às vezes você deixa de cumprir um princípio porque você tem medo. Quantas e quantas pessoas que às vezes me procuram e falam: pastor, ore por mim, eu queria dizimar. Eu falei: mas por que você não dizima? Você não trabalha? Não trabalho. Por que você não dizima? Porque eu tenho medo de faltar. E eu digo: quem que te deu vida? Quem que te sustentou até hoje? Quem que te manteve até hoje? Quem que te deu o emprego? Você está deixando de depender de quem te deu para depender do que te deu, do que ele te deu. É medo. É confiança. O medo, ele revela a nossa falta de confiança. O medo nos impede de cumprir o nosso propósito. Deixa eu te falar uma coisa. A vitória que Deus tem para mim e para a sua vida, tudo que Deus tem para mim e para a sua vida, em qualquer área, passa por uma atitude de obediência. Passa por algo que Ele nos manda fazer, ou por algo que Ele nos pede para deixar de fazer. Eu falava hoje pela manhã que o maior desafio, quando você precisa tomar uma decisão, fazer uma escolha, não é o que você vai ter que escolher, é o que você vai ter que renunciar. O dilema de uma escolha não é o que eu quero, é o que eu vou ter que abrir mão para ter aquilo que eu quero. A vida cristã, a base da vida cristã é a capacidade de renunciar. É a capacidade da gente crer em Deus a ponto de viver uma vida sem medo. Viver uma vida pela promessa que ele diz, como Salomão, no final da sua vida, ele diz: fui moço e hoje sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão. Ele está dizendo: vivi centenas de anos na terra e nunca vi alguém que confiou em Deus, que decidiu confiar em Deus, passar necessidade, ser envergonhado. Nunca, nunca. Quem escolhe confiar em Deus, mesmo com medo, vence o medo. O salmista, ele diz: tenho medo, por isso eu escolho confiar em Deus. E quando que desapareceu o medo dele? Quando ele decidiu confiar. Não é o medo desaparece e você confia, não. É você confia e o medo desaparece. Não é o medo some e você sobe aqui, não. É você sobe aqui e o medo some. Quando Pedro veio dar a palavra de oferta no penúltimo culto Kids, porque no último ele estava gripado, não veio. E ele passou a semana toda se preparando e já tinha escolhido o iPad, que ele disse que queria vir com o meu iPad, queria vir com a bomba minha, ia tudo preparado. Ele dizia: pai, está um frio na barriga. E no dia ele falou: pai, eu estou com medo. Eu falei: filho, o papai também tem medo toda vez que vai subir. Mas vai assim mesmo, Deus vai te usar. E só eu, ele e Deus sabíamos como é que ele estava quando ele subiu ali, veio todo. Mas só ele sabia como é que ele estava por dentro. É apesar do medo, sabe, você decidir confiar.
Sabe, a grande virtude de um homem ou de uma mulher de Deus é, apesar do medo, se atrever a confiar naquele que a Bíblia diz que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus olha para a fé de um homem que decidiu confiar que apenas a palavra dele era poderosa para curar. E ele diz: eu nunca vi fé como essa em Israel. Deixa eu te falar uma coisa. O que mais chama a atenção de Deus na minha vida e na sua vida, o que mais alegra o coração de Deus, é quando Ele olha e vê em nós uma coragem e uma capacidade de confiar nele, apesar do medo. Porque você fazer algo que você não tem medo de fazer, é normal, ué. Sim ou não? Você não precisa confiar em ninguém para fazer algo que você sabe fazer. Você não precisa confiar em ninguém para fazer algo que você tem segurança em fazer. Agora, na hora que você decide fazer algo, que Deus olha e diz assim: caramba, ele não tem coragem. Caramba, ele está ali só por causa de mim. Ele está ali porque ele confia em mim. Ele sabe que se não for eu, nada vai dar certo. Ele sabe que se eu não prover, não vai ter recurso, mas mesmo assim ele entrou. Ele sabe que se eu não agir, que se eu não usar, não vai acontecer nada, mas mesmo assim ele foi. Quem está me entendendo? Aleluia! É isso que alegra o coração de Deus. Quando ele olha e diz assim: caramba, ele não vê nenhum motivo, ele não tem nenhum motivo para confiar. Ele só tem a minha palavra, ele só tem a mim, mas ele confiou. O medo é uma oportunidade de você provar sua fé. O medo é uma oportunidade de você provar ao Senhor que você confia nele. O medo não vem para te parar. O medo vem para glorificar o nome de Deus na tua vida. E eu creio que essa é uma noite que Deus marcou para que, a partir de hoje, o medo vai sumir, pastor? Não. Mas ele não vai mais te dominar. Você entendeu que a cereja do bolo está em você fazer aquilo que você tem medo, que é a confiança. Porque quando você faz o que você se sente seguro, não há nada de diferente para Deus nisso. Você fez porque confiou em você. Você fez porque você sabe fazer. Você fez porque você gosta de fazer. Você fez porque você tem segurança em fazer. Então a sua segurança está em você. Agora, quando você sai da sua zona de conforto, você diz: Senhor, eu vou pisar aqui só porque eu confio em Ti. Você não vê o chão e você pisa porque você acredita que Ele vai colocar. É essa relação de pai e filho que Deus quer ter comigo e com você. Quando nós entendemos que Deus é Pai, Ele nunca vai te deixar passar necessidade. Ele nunca vai te deixar ser envergonhado. Ele nunca vai te deixar na mão, desde que você siga as orientações dele. Quem é pai sabe disso. Você dá conselho para o filho. Se ele seguir os seus conselhos, ele vai se dar bem. Minha mãe está aqui. Eu nunca ganhei uma dela. Se ela dissesse assim: não vai, e eu fosse, dava ruim. Tinha jeito. Se ela dissesse assim: não faça, e eu fizesse, dava ruim. Por quê? Porque o pai e a mãe, eles conhecem, eles sabem de coisas que nós não sabemos. Ninguém quer mais o nosso bem do que um pai e uma mãe. Talvez a tua relação com teu pai ou tua mãe biológica não traga isso para você, mas eu quero dizer para você que Deus, Ele é o nosso Pai, que nos ama acima de qualquer coisa, e Ele já provou isso, porque Ele deu a vida do único filho que Ele tinha na cruz, por mim e por você. Se você não puder confiar em alguém que fez isso por você, você vai confiar em quem? O grande desafio da vida cristã é viver pela fé. É fazer aquilo que nós dependemos dele para fazer, que nós jamais conseguiríamos fazer
sem Ele. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus.